todos, muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos. Hoje eu e Henrique Medina Carreira. Boa noite, Dr. Medina. Vamos olhar para o país, vamos olhar para o nosso Estado Social, para os novos dados que, entretanto, têm sido tornados públicos sobre o estado do país e das famílias portuguesas. Como é que, antes de entrarmos propriamente na caracterização desta crise da social-democracia, que de certa forma não tem apenas a ver com Portugal, mas tem a ver com o conjunto dos países europeus, digamos assim, principalmente aqueles que estão mais fracos, como é que o Dr. Medina Carreira tem acompanhado estes desenvolvimentos da última semana? Quais? Nomeadamente o déficit orçamental que no ano passado ficou em 4,9%. Ouvi há pouco. O objetivo para 2015 é um déficit de 2,5%. Acha que isto vai ser um grande esforço sobre os portugueses? São os tais cortes de quase 2 mil milhões de euros de que se fala de uma forma mais ou menos clara, não é verdade? Não é uma ocorrência que não fosse esperável, porque quem fizesse contas sabia que o objetivo neste período de intervenção seria reduzir qualquer coisa como 20 mil milhões. Embora esse número nunca tenha sido dito de uma forma tão clara, não é? Eu tenho dito aqui. Sim, claro, também não estou a dizer o Dr. Medina, estou a falar dos políticos em geral. Não é fácil perceber. Nós partimos de 90 mil milhões de despesa e com a economia que temos, que são 160 e tal, 170 mil milhões de euros, para uma fiscalidade suportável, nós não podemos gastar muito mais que 70, 72, 73 mil milhões. Porque, a seguir, nós tínhamos que abater a despesa em 15, 16, 17 milhões. Já se abateu uma parte boa, mas que não é significativa, porque, como tenho dito com frequência, digamos, a parte de leão, passa a expressão. Não sei se você é de Sporting. É? Doutor Medina. Hã? Doutor Medina, você é está a provocar-me. Não estou lá, eu não provoco ninguém. Não, lembrei-me por causa da parte do leão. Uma parte do leão que foi cortada foram as despesas de capital, que é sempre mais fácil, é acabar com obras, é fechar obras, etc. Por conseguinte, o esforço a fazer é ainda muito grande. Como sabe, na minha opinião... Espera aí, já agora qual é o seu clube? Já que me lançou essa há pouco... Não tenho nada para esconder. Ah, é? Fui sócio... mas depois saí, não tinha paciência para a claque e deixei de ser já há muitos anos. Quando era rapazinho novo é que era sócio. Ainda saltei em altura. Mas ainda gosta de ver uns jogos de futebol, que às vezes comenta comigo. Não, eu gostaria de ver se não fossem à noite. Eu sou do tempo em que nós íamos com a família, à tarde, ao domingo à tarde, às 2, 3 da tarde, ver futebol era muito mais agradável. Estar à noite é uma coisa insuportável. Mas voltando às nossas contas. Voltando às nossas contas... Era fácil de dizer quanto é que teríamos que abater na despesa, ou na despesa e acréscimo de impostos, e portanto era um caminho pesado, sobretudo quando se sabe que nós nos tínhamos que meter dentro de 3 anos. Como sabe, a minha opinião é que o maior erro deste acordo foi a duração. Devia ser 6 anos. Quer dizer, nós não teríamos as angústias e os problemas que vamos sentindo com esta dureza muito, muito significativa se tivéssemos um espaço de tempo mais largo, não só para ir abatendo com mais lentidão as despesas, como também para recriar condições de lançamento da economia. Nada disso foi assim, não sei se por incapacidade dos negociadores portugueses, por imposição ditatorial, entre aspas, dos negociadores estrangeiros. A verdade é que estes 3 anos eram realmente uma lástima. E o esforço a que vamos estar sujeitos deste momento em que estamos até 2015, por sinal ano de eleições, passar de um déficit de 4,9 para 2,5, por mais que o Governo agora diga, depois daquela fuga de informação que houve a semana passada, acompanhou isso? Eu não acompanho esses boatos, não tenho paciência. Não foi boato, aconteceu mesmo. Um encontro com o Secretário de Estado em que ele falou em cortes adicionais nas pensões. Mas não era suposto saber-se. Nós temos coisas tão importantes neste país que essas coisas não passam assim de intrigalhada. Mesmo que verosimilmente tenha acontecido aquilo que os jornalistas dizem. Mas eu não atribuo importância a isso. Mas passar de 4,9 de um déficit para 2,5, o que é que significa? O que é que significa? Passar de um déficit de 4,9 em 2013 para 2,5... Bom, significa baixar 2,4. Está bem, mas isso trocado em miúdos. 2,4 trocado por miúdos, isso significa 2 dá 3.300 mais metade, perto de 5 mil milhões. Então onde é que se vai cortar 5 mil milhões?
Ou se não se sabe, cortar em vários anos seria relativamente fácil. Porque aqui o problema maior nem é tanto o problema do corte das despesas. O problema do corte das despesas torna-se angustiante por duas razões. É num tempo curto e ainda por cima com intervenções inesperadas ou inesperáveis do Tribunal Constitucional que atrapalham necessariamente a política orçamental do Estado. Mas nós temos, independentemente dos 2,5, temos o tal Tratado Orçamental, que todos nos esquecemos. Por isso é que eu digo que a história de sair limpo ou sair menos limpo é irrelevante, porque nós temos que obedecer esse estatuto ao Tratado Orçamental. Ao Tratado Orçamental. E essa é a meta que nos vai obrigar. E isto vai obrigar todos. O próprio PS subscreveu esse Tratado Orçamental e, portanto, terá de o cumprir. Sim. Isso é que é realmente importante. Mas, repara, nós há dias, com o professor Ferreira do Amaral, estivemos aqui a conversar um pouco, a austeridade é excessiva e é muito intensa porque é num espaço de tempo curto, e a outra seria a saída do euro, que é a tese dele de há muitos anos. Mas não é a sua? Não é a minha porque o que eu creio é que a nossa debilidade é económica e por conseguinte haja 94 ou 74 a assinar a reestruturação da dívida ou haja a possibilidade de sair do euro, nós nunca sairemos do estado em que estamos, sem recuperar a economia. Sim. Portanto, este deveria ser o alvo fundamental. Sendo que o Estado não tem condições para fazer relançar a economia, ele diretamente, para fazer despesas, que aliás nós já vimos que fomos à falência porque o Estado gastou o que não devia, o Estado tem a obrigação de recriar condições de lançamento da economia. Este é o ponto fundamental, mas que parece que escapa um pouco à observação ou ao interesse das pessoas que falam em público. Esse é o grande problema. E esse é um problema delicado, porque nós, depois de termos entrado para a CE, deveríamos ter começado a arrumar a casa. A arrumar os tribunais, a arrumar a administração pública, a criar condições para a sobrevivência do Estado Social. Bem, nunca fizemos coisa nenhuma. Por conseguinte, tudo isso veio acumular-se subitamente com uma falência do Estado. Foram 30 anos de erros acumulados. Sim, 30 anos a gastar dinheiro que vinha da Europa. O professor Augusto Mateus fez um trabalho a respeito disso. Há dias eu estive a ver, nós recebemos, em 15 anos talvez, 96 mil milhões. Se lhe juntar 15 ou 20 mil milhões de privatizações que o Estado português fez, temos 100 e tal mil milhões, fora de tudo, digamos, extras que apareceram. Depois, se somar àquilo o valor em que nos endividámos, que foram desde 2000 para cá 150 mil milhões, você tem aí o valor da ordem dos 300 mil milhões. Por conseguinte, isto foi tudo dilapidado e o país está uma desgraça como está, não foi por falta de dinheiro, foi por excesso de dinheiro. Dr. Medina, acha que nestes últimos 3 anos teria sido possível cumprir o memorando de entendimento que a Troika nos impôs com as políticas de austeridade subsequentes e, simultaneamente, desencadear políticas de crescimento económico? As duas coisas poderiam ter sido feitas mais ou menos em paralelo? Não, este acordo que foi celebrado em 2011 não era cumprível. De resto, as metas foram sempre revistas. Por conseguinte, na própria revisão das metas está demonstrada a inviabilidade do seu cumprimento e, preciso vermos, como foi celebrado, claro está. Portanto, ele não era cumprível. A austeridade é inevitável, é só por propaganda eleitoral que há quem faça, quem mude isto sem austeridade. Sem repor condições de funcionamento da economia, não resolvemos o problema português. E eu não noto que isso seja uma preocupação das pessoas. Uns acham que se deve atrasar a dívida ou pagar menos juros, outros acham que se deve manter como austeridade pura e simples. Eu acho que sem economia nós andamos a perder tempo e não é em 3 anos que nós fazemos nem a arrumação do orçamento, nem a recuperação. E estas previsões de crescimento económico de 1,2%? Para este ano e um pouco mais para o próximo ano, que o Banco de Portugal também veio, de certa forma, confirmar. Pois, Judito, o problema é simples. Se você tiver carências monetárias, financeiras, se você obtiver mais um empregozinho que lhe dê mais uns euros ao fim do mês, você está a melhorar o seu rendimento. Mas não sobe ao estatuto que desejaria com esse
pequeno aumento. Com a economia é a mesma coisa, ela está a melhorar. Agora, se ela não atingir 3%, ou mais que 3%, nós não solucionamos os nossos mais graves problemas. Porque é o seguinte, eu acho positivo e louvo que se esteja a crescer, agora é preciso não enganar a sociedade. Não é com 1,5 ou com 2 que a gente resolve os problemas. É preciso 3. E para isso, sim, pelo menos 3, mas para isso é preciso refazer a economia, que da parte do Estado significa, digamos, arrumar a casa, arrumar o próprio Estado, a educação, os impostos, estabilizá-los, aperfeiçoá-los, os tribunais, a burocracia, e nós não passamos de conversa desses pontos de vista. O Dr. Medina é sensível a este argumento do Governo de que já se começa a notar uma recuperação económica, nomeadamente ao nível da procura interna, do consumo? Eu sei que o Dr. Medina até costuma almoçar fora, sim, não almoça, não é? Nomeadamente com muitos convidados que têm passado pelo nosso programa. No dia-a-dia sente que há mais confiança da parte dos consumidores? Eu não noto, não tenho capacidade para isso. Bem, os sítios onde a gente vai, o que noto é que houve uma quebra muito grande de clientela, passa a expressão. Mas parece que as pessoas no último trimestre começaram a recuperar alguma confiança. É possível, mas como quer que seja, não há condições para recuperar. Enquanto a economia não for posta a funcionar, nós não vamos ter a recuperação necessária, nem vamos conseguir fazer a sobrevivência do Estado Social, que é o pior. Isso, tudo o que se diz, o governo é uma espécie de um treinador de futebol. Se um sujeito marca um golo, o governo faz crer ao jogador que marcou um golo que nem o Pelé, nem o Eusébio teriam marcado, não é? Ou o Ronaldo. Ou o Ronaldo, enfim. Esse ainda está vivo. Mas isto por dizer que é um tratamento psicológico. Acha que sim? Isso é dedicado a... Mas depois temos as notícias do aumento da venda de carros, nomeadamente de gama alta. Há sinais contraditórios que aparecem, não é? Não são contraditórios, eles são ténues. Não estão adquiridos e são ligeiros, porque quando você prevê um crescimento de 1,2 é ótimo. Para as nossas circunstâncias é ótimo. Agora, não resolve o nosso problema. Não, e o problema que temos de aumento da pobreza e de profundas desigualdades sociais, porque a semana passada foram divulgados os números sobre a pobreza em Portugal e estamos com 20% de pobres. Sabes dito que a mim pesa muito, porque os subscritores dos manifestos e os choramingões por causa da pobreza, não é agora que se está mesmo pobre, agora não se faz, era há 10 anos. Quando alguns levantavam o problema a dizer que nós íamos falir, esses ficavam muito zangados, mas nunca fizeram nenhum manifesto para vir denunciar a situação a que o governo anterior nos estava a conduzir. Era nessa altura, para prevenir e evitar o que está a passar, que deviam aparecer. Mas você sabe que nessas situações é sempre antipático, porque dizer isto vai falir significa gastar menos. Gastar menos desagrada a toda a gente em Portugal, porque em Portugal julga-se que o dinheiro sai assim dos eucaliptos. Era nessa altura que toda esta vivacidade, digamos, cívica teria sido muito importante para o país. Era ter vindo em 2004, 2003, 2005, 2006, 2007, dizer este país, se não muda de vida, vai à falência. Isto é que teria sido muito bom que os manifestantes de agora fossem os manifestantes de há vários anos. E isso teria evitado que caíssemos na situação desgraçada em que está o país. Hoje, eu lamento os pobres. Quer dizer, sempre tivemos pobres, infelizmente. Não, mas agora temos mais. Não, vamos ter mais e vamos continuar a ter muito mais, porque a economia não leva à volta. Não é com 1% que você muda a situação da pobreza. E esta ideia dos cortes ficarem indexados ao crescimento económico e à demografia, é uma ideia que acha bem? Não sei, não estudei, mas acho muito complicado. Ah, é? Eu acho muito complicado. Eu não conheço quem inventou ou quem tivesse inventado essa solução. Mas parece-me que é muito complicado. Mas porquê que é complicado? Não sei, porque é introduzir elementos de correção a partir da economia, a partir da inflação, a partir da idade. Eu, pelo menos, não estou a ver assim muito funcional. Mas não quer dizer que não seja possível. Não é? Sim, mas se o sistema da segurança social e se os montantes que estão indexados ao pagamento das pensões não são sustentáveis, fazer depender isso do crescimento económico, à partida, parece uma hipótese razoável, não é? Sendo certo que ao nível demográfico estamos